Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e esta é a nossa aula de Filosofia do 12º ano. Passamos agora ao sumário da nossa aula. Hoje vamos falar sobre René Descartes, o seu percurso filosófico, a dúvida como ponto de partida. Como sabem, na aula anterior nós tivemos a falar sobre Galilei, que foi considerado o pai da ciência moderna. E hoje estamos aqui com mais um grande filósofo, o René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. E tinham como um trabalho de casa que era para saber porquê que René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Espero bem que tenham feito o vosso dever. E vamos então prosseguir a aula e no decorrer da aula então vamos encontrar a resposta. Por que René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna? Para começar, vamos aos objetivos da aula de hoje. Vamos então conhecer a vida e a obra de Descartes, conhecer o itinerário, o percurso filosófico que ele fez, começando pela dúvida, e, finalmente, vamos caracterizar esta dúvida cartesiana. Então, quem foi René Descartes? Descartes foi um grande filósofo francês. Mas antes disso, como em todas as aulas de filosofia, nós partilhamos os pensamentos destes grandes filósofos. E eu trouxe hoje dois pensamentos de René Descartes. Vejamos. Chegou alguma vez, ou certa vez, a dizer que viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem. Vejamos, um grande filósofo afirmar que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem nunca, ao menos, tentar abri-los. E vocês, já abriram os vossos olhos? Andam a filosofar? A vida é feita de filosofia. Além disso, ele afirma que não é suficiente ter uma mente, mas, ou melhor, uma boa mente, o principal é usá-la bem. E então vamos à vida e obra de René Descartes. Descartes foi um filósofo francês. Nasceu a 31 de março de 1596 em La Haye, França, cerca de 300 quilômetros de Paris, e morreu em 11 de fevereiro de 1650 em Estocolmo, na Suécia, com 54 anos de idade. Ele foi vítima de pneumonia, por causa disso acabou por falecer, porque também apresentava uma saúde bastante frágil. Além disso, ele era oriundo de uma família abastada, ficou órfão de mãe muito cedo, no ano 1597. Frequentou grandes colégios, o Colégio de La Flèche, e também obteve o grau de bacharel e licenciatura em Direito Civil e Canônico na Universidade de Poitiers, tendo estudado também Medicina. Ele estudou, portanto, Direito Civil e Canônico, estudou também Medicina e, além de ser considerado um grande filósofo, era conhecido como físico e matemático. René Descartes destacou-se com trabalhos a nível da filosofia e da ciência, mas também obteve reconhecimento matemático. Por quê? Porque ele sugeriu a fusão da álgebra com a geometria, facto que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. E por que será que René Descartes foi então considerado o pai da filosofia moderna? René Descartes é considerado o pai ou fundador da filosofia e da matemática moderna, pois ele inaugura a época moderna da história da filosofia, uma filosofia centrada no sujeito que conhece. E é também o primeiro representante da corrente racionalista moderna. Como sabem, nós já tínhamos estudado no ano passado
o Renascimento, ou melhor, o racionalismo, não é moderno. Já temos estudado filósofos desde a Antiguidade Clássica, como, por exemplo, Parmênides, Platão, que também são racionalistas. Defendem a razão como sendo a mãe do conhecimento, a fonte do conhecimento. E Descartes vai na mesma linha de pensamento, defendendo que a razão é a chave ou a mãe do conhecimento verdadeiro. Por isso, ele é um racionalista, é o primeiro representante da corrente racionalista moderna. E as grandes obras de Descartes. Nós temos, então, regras para a direção do espírito, e como podem ver, temos aqui as datas, temos o mundo, ou Tratado da Luz, o homem. Temos também a grande obra de René Descartes, o Discurso do Método, muito conhecido, este livro, ou esta obra. Meditações Metafísicas, também uma obra de Descartes. Princípios de Filosofia e ainda As Paixões da Alma. São exemplos de algumas das obras de René Descartes. Vamos então agora falar do itinerário, ou seja, do percurso filosófico do grande pensador Descartes. Descartes, desiludido com o que aprendera nas escolas, como sabem, terminou-se o período medieval, ainda havia vestígios do ensino escolástico. E ele andou então desiludido com o que tinha aprendido e achou que só se enchia de dúvidas e de erros. Decide então procurar a verdade no grande livro do mundo. Viajou pelo mundo fora, conhecendo novos povos e outras culturas. Descartes tinha a filosofia como uma missão, a partir de um sonho místico que ele teve no dia 10 de novembro de 1619. Ele via a filosofia, ou entendia que a filosofia tinha que ser uma obra de uma só pessoa, ou seja, ele, Descartes. Daí, a sua filosofia tinha como objetivo criar um sistema filosófico racional. Vamos falar um pouco, então, sobre a dúvida de Descartes, porque ele disse, segundo o que nós já estudamos, já vimos há bocado, ele só se enchia de dúvidas. E todos nós, alguma vez na vida, duvidamos, ou já duvidamos de alguma coisa. E Descartes tomou a dúvida não como uma dúvida qualquer. A dúvida de Descartes é uma dúvida muito especial. É uma dúvida considerada como um método para ele. E então, vamos à dúvida de Descartes. A dúvida é o ponto de partida de Descartes para se construir uma filosofia assente em novas bases. É importante para se eliminar tudo aquilo que é falso e que não se apresenta de uma forma clara e distinta. Descartes, portanto, para construir aquela tal filosofia de que tínhamos falado no início, resolveu então pôr tudo em dúvida, duvidar de tudo. Duvidou, mas com o objetivo de chegar a quê? A certezas claras e distintas. Tudo que parecia falso foi sujeito, então, à dúvida por René Descartes. Ele, então, aplica a dúvida a todos os domínios do conhecimento com a intenção de criar uma verdade indubitável. Do que duvida Descartes? Já vimos que ele duvidou, e duvidou, então, de quê? Primeiro, Descartes duvida dos sentidos, dizendo que eles podem nos enganar. Também na época antiga, vimos um filósofo que também decidiu, ou achou por bem, duvidar dos sentidos. E até nos apelou a nunca confiar nos sentidos, porque não são dignos de confiança. Estamos a falar de Parmênides. Aí então vem René Descartes dizendo a mesma coisa. Os sentidos não são dignos de confiança porque podem nos enganar. Tomamos como exemplo. Podemos alguma vez estar na rua, passeando, de repente dar de cara com uma pessoa que parece-nos familiar. De repente cumprimentamos, todo sorridente, e damos conta de que, ao final das contas, nós nos enganamos. Ou seja, o nosso sentido, neste caso, a nossa visão, nos enganou. Também
Também podemos chegar em casa ou passar perto de um restaurante e sentir um cheiro bom. Cheira a minha pizza. Mas, na verdade, não era pizza, era um cheirinho de crepe. Então, mais uma vez, o sentido, neste caso, o olfato, nos enganou. Depois de ter duvidado dos sentidos, Descartes duvida da realidade física, dizendo que a vigília pode ser confundida com o sono, pois mesmo que tivesse desperto, poderia estar a sonhar e vice-versa. A realidade pode ser um sonho, já que o sonho parece às vezes real, mesmo sendo ilusão. O que significa isso? Para Descartes, quando nós estamos em vigília, ou seja, quando estamos acordados, vemos coisas que na verdade existem e no sonho acontecem a mesma coisa acontece conosco no sono. Estamos dormindo e sonhamos com coisas que realmente existem. E então ficamos confusos. Será que estamos dormindo ou estamos acordados? Trata-se de um sonho ou de uma realidade. Daí Descartes então diz que a realidade física pode ser confundida com o sono. Por isso, diz que também é alvo de dúvida. Mais uma dúvida. Terceiro ponto da dúvida de Descartes, ele levanta a hipótese de um gênio maligno ou de um Deus enganador, autor da sua dúvida, e lhe engana sobre a sua própria existência. Descartes chegou a supor: será que não existe um gênio maligno, um Deus enganador, autor da minha dúvida, que se diverte comigo, fazendo-me duvidar? Daí a sua dúvida é também metafísica, porque ele não só duvida daquilo que existe, mas duvida da própria existência de Deus. Um Deus, para ele, neste caso, até este momento de ceticismo, um Deus enganador, autor da sua dúvida. E uma pequena observação: só podemos chegar a uma verdade depois de tudo ter passado pelo crivo, ou seja, pela peneira da dúvida. Segundo Descartes, tudo tem que ser posto em dúvida. Nós temos que duvidar de tudo para que nós possamos chegar a uma verdade clara e distinta. Vejamos agora as características da dúvida cartesiana. No início eu tinha dito que não é uma dúvida qualquer. Todos nós já duvidamos alguma vez na vida e chegamos a algumas certezas. Descartes toma essa dúvida como método e é por isso que se diz que é uma dúvida metódica. É metódica porque a dúvida para Descartes é o caminho para atingir a verdade indubitável, clara e distinta, que não se pode pôr em dúvida, como, por exemplo, a matemática. A dúvida de Descartes é também provisória. Por quê? Porque é momentânea e não permanente. Descartes não se considera um prisioneiro da dúvida. Ela, ou seja, a dúvida, tem como função libertar o espírito humano dos preconceitos, do senso comum e da imaginação. Duas grandes características da dúvida cartesiana. É metódica porque é o caminho que Descartes percorre para chegar a uma verdade clara e distinta. Além disso, é uma dúvida provisória, porque Descartes não tem a intenção de permanecer na dúvida. Ele duvida de uma forma provisória. Outra característica da dúvida cartesiana é uma dúvida universal. Por quê? Porque Descartes duvida de tudo. Essa sua dúvida abarca todos os níveis do conhecimento, atacando as suas raízes, quer sejam conhecimentos provenientes dos sentidos, como também conhecimentos provenientes da razão. Descartes chega a duvidar até mesmo das verdades matemáticas.
É uma dúvida racional, porque quem duvida é o próprio Descartes como um ser racional. Portanto, é a razão que duvida e, através desta dúvida, aceita as certezas da razão. Razão duvida e aceita as certezas da própria razão. É uma dúvida progressiva. Progressiva por quê? Caminha por etapas até a dissipação total da dúvida. Parte de uma dúvida a outra dúvida. É universal, portanto, é também racional e é progressiva porque Descartes começou duvidando dos sentidos até chegando a duvidar, por exemplo, da existência de um gênio maligno, como já tínhamos referido, uma dúvida metafísica. Prosseguindo, a dúvida cartesiana é hiperbólica ou excessiva. Trata-se de quê? Um exagero. Descartes não só suspende o juízo, não dizer se aquilo ou isto ou aquilo é verdadeiro ou falso, ou seja, Descartes não só prefere suspender o juízo, não afirmar isto é certo ou negar o contrário, mas duvida dos próprios sentidos e da sua própria existência. Imaginem alguém duvidando da sua própria existência. Será que eu existo? Será o que sou eu? O que é isto? O que é aquilo? Duvidar da sua própria existência já é um exagero e é por isso que se diz que a dúvida de Descartes é hiperbólica ou excessiva. Descartes coloca em causa a existência dos objetos e todo o conhecimento antes adquirido e tido como certo. E para terminar, a dúvida cartesiana é também metafísica. Por quê? Porque ele chega a levantar a hipótese de um gênio maligno, um Deus enganador que se diverte às custas dos erros humanos, fazendo passar por claro e evidente o que afinal é confuso e obscuro. Duvida da existência do real físico. Descartes acaba, portanto, como já tínhamos visto anteriormente, a duvidar da própria metafísica, ou seja, a sua dúvida atinge a metafísica. Ele supõe a existência de um gênio maligno, de um Deus enganador, autor da sua dúvida. E é por isso que se diz que a dúvida cartesiana é metafísica. A dúvida cartesiana é voluntária, por quê? Porque é o próprio eu que decide livremente duvidar. Deixa de lado qualquer tendência natural ingênua de em tudo acreditar. Descartes não foi obrigado a duvidar. Ele duvida de forma voluntária, decide livremente duvidar de tudo. E por isso se diz que é uma dúvida voluntária, deixa de lado qualquer tendência natural e ingênua de em tudo acreditar. Chegamos ao final das características da dúvida cartesiana. Como podem ver, Descartes, como um grande filósofo moderno, ele é considerado o pai da filosofia moderna. Ele inaugurou uma nova época na história da filosofia e, portanto, ele começou da dúvida para poder chegar a certezas. Por isso diz-se que a dúvida de Descartes é um método e ele considerou essa sua dúvida como um método. E acabamos de ver, então, as maiores ou as principais características da dúvida cartesiana. Vamos passar agora, portanto, para um pequeno exercício. Vamos então ver o exercício que eu trouxe para a nossa aula de hoje sobre René Descartes. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler as afirmações que nós temos em cada linha e de seguida vão selecionar a opção verdadeira. A linha A, Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. A linha B, para Descartes, a dúvida é o primeiro passo para atingir uma verdade clara e distinta. A linha C, assim como Galileu Galilei, Descartes é considerado o pai da ciência moderna. E, finalmente, a linha D, segundo Descartes, os sentidos nos enganam, mas são dignos de confiança. E então, quais são
as afirmações verdadeiras. E então, selecionaram as opções verdadeiras? Quais das afirmações aí é que são verdadeiras? Então, vamos à correção. Temos aí a linha A, que diz o seguinte: Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Esta afirmação é sim verdadeira. A linha B, para Descartes, a dúvida é o primeiro passo para atingir uma verdade clara e distinta. Esta é uma verdade clara e distinta sobre Descartes. E a linha C, como também a linha D, não são verdadeiras. Por quê? Porque diz aí, assim como Galileu Galilei, Descartes é considerado pai da ciência moderna. Nós já vimos que não. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna e Galileu, pai da ciência moderna. A linha D, segundo Descartes, os sentidos nos enganam, por isso não são dignos de confiança. E então, esta afirmação não pode ser considerada verdadeira. Terminando então a aula de hoje, eu vou deixar um trabalho que é para ser feito em casa, porque a nossa próxima aula será a continuação sobre a filosofia de René Descartes. E então, vocês vão ver, vão lá em casa, pesquisar e tentar saber qual foi a primeira certeza que chegou a Descartes depois de ter passado pela dúvida. Já vimos na aula que Descartes duvidou de muita coisa, ou se não, de tudo. E então, vimos também que é uma dúvida provisória. Significa que chegou a uma altura em que ele teve alguma certeza. E então, qual foi esta primeira certeza de René Descartes? Chegamos ao final da nossa aula de hoje e então vamos fazer uma pequena síntese daquilo que nós aprendemos sobre René Descartes. Descartes é considerado o pai ou fundador da filosofia e da matemática moderna. Para construir uma filosofia assente em novas bases, Descartes toma a dúvida como ponto de partida do seu método filosófico. Segundo Descartes, só uma razão liberta e soberana poderia atingir a verdade clara e distinta. Terminamos a nossa aula de hoje. Foi um prazer enorme ter estado convosco no programa Aprender e Estudar em Casa. Continuem se dedicando aos estudos, tanto nas aulas presenciais como também nas aulas à distância, através do nosso programa educativo. Até lá, até a próxima aula.